Para fazermos mais uma questão comentada, dessa vez da banca chamada IBAD, Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo, uma questão que tratou sobre a diferença entre onde e aonde, que é um aspecto bastante comum para causar confusão quando a gente precisa escrever. Então, a banca fez a seguinte questão. Muito comum em nossa língua do cotidiano, o pronome onde é constantemente trocado por aonde, muitas vezes de maneira indevida. Identifique o uso correto, indicando lugar a partir do trecho. Aí pegaram um fragmento de um trecho de uma música que diz assim: Água dos igarapés, onde ara a mãe d'água é misteriosa canção. Água que sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvem de algodão. E aí, dentre essas 5 opções, uma delas tem o pronome onde, usado de modo correto, indicando lugar. Nas outras, não existe correção. Pause a sua tela, você não tem essa questão aí, então você vai pausar a tela para você puxar a sua memória aí e ver se você acerta. Vai lá. Muito bem. Ah, não deu tempo? É porque você não pausou. Pause a tela, vou te dar a segunda chance. Resolva só para você se testar. Vai lá. Muito bem. A diferença entre onde e aonde, primeiramente você pense o seguinte, o pronome onde, ou às vezes o advérbio onde, ele é sinônimo de em que lugar. Aliás, quando você for escrever e te der vontade de usar onde, procure usar o em que você lucra mais. A palavra onde, ela indica permanência. Ela não pode estar num contexto que tenha um verbo que indique movimento. Então, onde é uma palavra que parece que é um advérbio de lugar, pode ser um pronome, não esquente com a colocação, com a construção gramatical. Saiba que a palavra onde só estará correta quando ela indicar lugar. E o lugar em que alguém ou o lugar em que alguma coisa está. Então, eu estou em casa. A casa é o lugar em que estou, ou onde estou. Né? Ou então o lugar em que está acontecendo alguma coisa. Então, o show está acontecendo em um estádio. O estádio em que o show está acontecendo, ou onde o show está acontecendo. Muito bem. Sempre que eu tiver o onde, ele vai estar numa frase em que o verbo indica permanência. O verbo estar, eu estou em casa. O verbo ficar, ele ficou na fazenda. O verbo encontrar-se, ele se encontra no hospital. O verbo morar, ele mora na praia. O verbo ser, ele é engenheiro. Que são verbos que não são de ação. São verbos que a gramática chama de verbo de ligação. Na prática, onde ele mora significa dizer em que lugar ele mora. Então, se cabe o em que, é por isso que é onde. Por exemplo, onde está o vestido que eu te dei? O vestido que eu te dei está em algum lugar. Por isso ele está em algum lugar, o lugar em que ele está ou onde ele está. Você sabe onde fica essa loja? A loja fica em algum lugar. A loja, o lugar em que fica a loja ou o lugar onde fica a loja. A chave está onde você a deixou. Você deixou a chave em algum lugar. O lugar em que você deixou ou o lugar onde você deixou. Então, o onde é igual a em que. O aonde pode ser a que ou pode ser para que. Esse a antes do que, ou esse para antes do que, ou esse a antes do onde, é uma preposição. E eu quero que você saiba que o aonde, ao contrário do onde, indica movimento. Indica um destino. Eu saio de um lugar e vou para outro. Por isso, para que lugar eu vou? Ou o lugar aonde eu vou. E aí, eu estou também pensando numa palavra que implique, que indique lugar. Quando eu falo em lugar, eu estou falando de ambiente, de cenário. Esse lugar para onde alguém vai, ou esse lugar para onde alguma coisa vai. Então, quando eu falo no verbo que indica movimento, ou que indica movimentação, ir. Quando você vai, você se desloca de um lugar para outro. Voltar. Quando você volta para algum lugar.
Chegar, você chega, você tem que sair de um lugar e vir para o outro. Dirigir, ou dirigir-se, você se dirige para algum lugar. Então, é verbo de movimento. Acho que é melhor você ver a prática. Aonde ele foi? Você perguntaria assim, ele foi para que lugar? Então, se é para que, é aonde. Aonde você vai usando essa roupa? Você pensaria assim, você vai para algum lugar usando a roupa. Se você vai para algum lugar, é aonde você vai. Você sabe aonde eles foram ontem depois do jantar? Eles foram para algum lugar. Então, se eles foram para algum lugar, aonde eles foram? Ainda não sei aonde iremos, nós iremos para algum lugar. Então, aonde iremos? É só você pensar. Se o verbo precisar do para, é aonde. Se o verbo precisar do em, é onde. Por isso, aonde quer que eu vá, sentirei a sua falta, porque eu vou para algum lugar sempre. Então, se cabe o para, cabe o aonde. Belezinha? Olha, no texto da questão 2, Água dos Igarapés, onde Iara, a mãe d'água, é misteriosa canção. A Iara é a misteriosa canção em algum lugar. E esse lugar ela é uma misteriosa canção em que lugar? Na água dos Igarapés. Então, se cabe a preposição em, cabe o pronome onde. Olha a letra A. Você vai onde? Se você marcou a letra A, você não acertou, não. Porque se você vai, ou você vai para algum lugar, ou você vai em algum lugar. Mesmo que você pense, você vai em algum lugar, você está pensando coloquial. O lugar em que você vai é igual ao lugar onde você vai? Parece que está certo? Tá bom, então eu vou saltar essa letra A. Eu já te falei que você não acertou, mas eu vou saltá-la. A sociedade onde a violência cresce. Você vai pensar, bom, a violência cresce em algum lugar. Se cabe o em, eu diria a sociedade em que a violência cresce. Só que isso é diferente de dizer onde a violência cresce. Motivo: sociedade não é uma palavra que expresse lugar. Se eu dissesse assim, a cidade onde a violência cresce, pode. Cidade é lugar. O bairro onde a violência cresce, pode. Bairro é lugar. Sociedade não é um lugar físico, não é um cenário. Eu vou até o bairro, eu vou até a cidade, mas eu não vou até a sociedade. Então, quando se fala em lugar, é lugar físico. A letra A está em segundo plano. Depois eu volto a ela. Em 2019, onde a tecnologia se tornou nossa maior inimiga, a tecnologia se tornou inimiga em uma determinada época. Cabe sim a preposição em. Por isso, eu tenho que pensar na questão do lugar. Época, 2019, não é lugar. Se não é lugar, eu não posso usar onde. Eu posso dizer em 2019, em que a tecnologia se tornou inimiga. Ou eu posso dizer em 2019, quando a tecnologia se tornou inimiga. Mas eu não posso colocar em 2019 onde. Onde só pode para lugar. Lugar, espaço físico. Na letra D, moro na casa onde nasceram meus pais. Tudo bem. Meus pais nasceram em uma casa. Então, se cabe a preposição em, eu posso colocar moro na casa em que nasceram meus pais. Como casa é um lugar e é um espaço físico, aí sim eu posso dizer que eu moro na casa onde nasceram meus pais. Aí eu já fiquei entre a letra A e a letra D. Ok? Agora, na letra E, aonde crescemos é o meu lugar preferido, na verdade nós crescemos em algum lugar. Ok? Se nós crescemos em, é o lugar em que crescemos. E se é em que, é o lugar onde crescemos. O aonde aí está incorreto. Para quem ficou em dúvida se marcaria A ou D, por que a resposta é a letra D de dado? Por causa daquela polêmica que a gente falou no início. Você pensa assim, você vai em algum lugar, o lugar em que você vai, ou o lugar onde você vai. Só que a regência do verbo ir é ir para algum lugar. E ir é movimento. Se ir é movimento em direção a algum lugar, a letra A teria que ser você vai
aonde. Então, meu amigo, demos uma pincelada global para falarmos da diferença. Se você precisa estudar com detalhe, lá no meu site www.ricardoerce.com.br existem cursos, né, que eu faço várias questões e que são divididos por assunto. Sabe onde você encontra esse assunto? Na seção ou num curso que trate de pronomes. Procure lá, Exercitando Português Pronomes. Você vai saber do onde, do aonde, do cujo, do que, do em que. Você vai saber do pronome de tratamento. Enfim, você vai ter um panorama completo de pronomes. Tá bom? Grande abraço e bons estudos.